E agora eu quero chamar um grande pesquisador, sociólogo, escritor, professor emérito da Universidade de São Paulo, publicou mais de 40 livros, dentre os quais Mitologia dos Orixás, sendo vários destes títulos publicados em outros países. O mais recente é o livro Contos e Lendas da Amazônia, publicada na República Tcheca. Foi indicado 5 vezes para o Prêmio Jabuti, tendo recebido o prêmio Érico Vanucci Mendes, outorgado pelo CNPq, SBPC e Ministério da Cultura por seu trabalho de preservação da memória cultural brasileira. Mais recentemente, recebeu o prêmio Cátedra 10, Unesco PUC-Rio. Está publicando atualmente pela editora Companhia das Letras o livro Motivos e Razões para Matar e Morrer. A editora Arqué fez um relançamento no início do ano da sua obra Candomblés de São Paulo, revisada e ampliada, dando conta das mudanças acontecidas nos últimos 25 anos dessa religião. Chamo para a conversa professor Reginaldo Prandi. Alô, tudo bem? Olá, que prazer recebê-lo, professor. Eu acho que meia hora para o seu currículo é muito pouco, mas foi o que nós, infelizmente, temos aqui reservado no dia de hoje. Tá ótimo. As pessoas te conhecem, muitos das religiões afro-brasileiras, por este livro, Mitologia dos Orixás, uma obra ímpar que fala sobre os mitos da cultura e da tradição queto. Mas também eu gostaria de dizer que há uma outra obra, Os Candomblés de São Paulo, que foi, este ano, relançado de modo ampliado. Professor, tem muita gente lhe ouvindo agora. Isso é bom. Eu tenho um profundo carinho pelo senhor, um profundo carinho pessoal. E eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre sua trajetória, para quem ainda não teve a oportunidade de ouvi-lo. Como é que você se deparou com as religiões afro-brasileiras? Tudo muito por acaso e às vezes profissionalmente, por razões profissionais. A primeira vez que eu vi falar em orixá, eu devia ter uns 5, 6 anos, porque eu estava de férias em Santos, na casa dos meus parentes, e fomos passar a virada do ano, o Réveillon, na Praia das Vacas, né? Que é aquela parte da Praia Grande que dá para ver de São Vicente, do lado esquerdo da Ponte Pênsil. E lá era o único lugar do estado de São Paulo onde se fazia, naquela época, a festa de Iemanjá. E eu falava, não sabia o que era, mas fui lá ver. Meus parentes foram todos, me levaram pela primeira vez. Depois nunca mais ouvi falar. Passei a faculdade sem ouvir falar em orixá. Passei o tempo todo. Mas, quando eu fui trabalhar no recém-fundado SEBRAP, fundado por um grupo de professores caçados pelo AI-5 da ditadura militar, eu já trabalhava com alguns desses professores na faculdade. Quando eles fundaram o SEBRAP como um centro de resistência à ditadura, eu fui junto com eles. E fui trabalhar num projeto do Cândido Procópio Camargo, que é um dos fundadores da Sociologia da Religião no Brasil, que era uma espécie de revisão do que as religiões podiam fazer a favor ou contra, né, o desenvolvimento econômico, político e social do país da América Latina. E na pauta do projeto estavam incluídas as religiões afro-brasileiras. Foi aí que eu entrei de sola, entendendo tudo que se havia escrito em português e outras línguas sobre Umbanda, Candomblé, Tambor de Minas, que não era muita coisa da época, era pouca coisa. Né? E daí saiu um livro chamado Católicos, Protestantes e Espíritas, onde tem uma parte que eu escrevi basicamente sobre Umbanda e um pouco sobre Candomblé. Né? E daí toquei a vida. Fiz trabalhos em outras áreas, tal, até que depois eu ajudei a fundar o Datafolha, coisa e tal, e fazer uma tese nos Estados Unidos, uma tese já de livre docência, depois do doutorado, sobre
sobre a formação da opinião pública da interferência da pesquisa eleitoral na formação da intenção de voto. Fui para lá, fiz uma pesquisa muito demorada, naquele tempo não tinha internet, nada disso, tudo era xerocopiado, então a gente comprava o livro, a revista, tal, trazia tudo para o Brasil para escrever a tese, o avião perdeu minha bagagem e, com isso, foi todo o material. Aí eu, muito desesperado, não sabia o que fazer. Falei, eu não vou fazer a pesquisa de novo. Aí o meu professor falou assim, não, aproveite e retoma a tese do seu mestrado, que era uma tese sobre religião. E, na época, estava acontecendo uma coisa muito esquisita. A gente estava descobrindo, pelas pesquisas, que tinha candomblé em São Paulo. Mas como que candomblé? Candomblé é uma coisa da Bahia. Aqui nós não tivemos um candomblé formado aqui. Aqui era terra de Umbanda que veio para nós do Rio de Janeiro, coisa e tal, mas de repente tinha candomblé. Tinha algum, tinha... Aí começamos a pesquisar. Eu falei, isso da tese. E fiz uma tese de livre docência, que foi chamada Os Candomblés de São Paulo, que completou 25 anos. E aí foi criado, eles fizeram um livro muito lindo, para o qual eu escrevi 3 capítulos novos, né, dando conta das mudanças que ocorreram no sacerdócio, entre os pais e mães e terreiros, um capítulo, no interior da própria religião, o que inclui doutrina, rito, novos tipos de práticas rituais, e um terceiro capítulo sobre as mudanças no panorama geral das religiões. Então, essas coisas todas foram entrando, digamos, na minha vida através dos compromissos profissionais, de escrever, de fazer pesquisa, de ler, de conhecer. Aí fiquei amigo de muita gente, conhecia praticamente todo mundo de São Paulo. Inclusive, tenho um grande amigo que conheci nessas andanças, quando éramos jovens, o pai Cássio Ribeiro, que teve aí há pouco, a primeira sessão, né, da Cor dos Orixás hoje, que foi aquela roda de conversa. Então, não tem muito mistério, quer dizer, o que eu fiz, e eu fiz outras coisas também, além de trabalhar com as religiões afro-brasileiras, eu fiz como um pesquisador da Universidade de São Paulo, do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e também depois de aposentado por prazer, por gostar de ter estabelecido uma relação muito íntima, muito próxima e muito ritualística, né, com as religiões afro-brasileiras. Não tem muito mistério, quer dizer, as coisas vieram. Eu não fui procurar nada, entende? Mas encontrei tudo pelo meio do caminho, né? E a minha avó sempre dizia, encontrar uma coisa no meio do caminho, cata, meu filho, cata que tem valor. E foi assim, foi tratando as coisas que surgiram. A gente aqui, a gente fala que o orixá que chama a gente, né? Na verdade, existe um chamado. E essa sua história, ela beira alguma coisa de encantamento com as religiões afro-brasileiras. Muitas pessoas, quando olham... Vou contar uma coisa interessante? Pode, todas. Rompendo. Porque muita gente fala assim, como você é um branquelo, um branco, italiano, espanhol, metido nessas coisas de gente negra, que você tem que ficar fuçando nisso daí? Inclusive, tem negros que reclamam disso atualmente. Mas eu devo dizer que eu tenho 15% de DNA africano. E descobri isso por acaso, fazendo um teste. Teve um grupo que começou a fazer DNA de um monte de gente, pediu se podia fazer o meu. Eu falei, claro, mas eu sei de onde eu venho. Ah, melhor, assim, você confirma. Tá? Fizemos e deu 65% de origem do sul, da Europa do Sul, que é a Espanha, Itália, da região mediterrânea, e 15% da África, dessa região de onde vieram os escravizados. Eu falei, isso é impossível, está errado, porque a gente sabe que talvez sejam mouros do norte da África. Não. Dessa região que o VG chama de Costa dos Escravos. Aí eu fui investigar e descobri que eu tenho uma bisavó que foi esquecida pela família. Ela morreu muito cedo, a avó Luísa. Bisavó, mãe da minha avó materna. Ela morreu muito cedo, teve 4 filhos, 5. Morreu muito cedo, não existe nenhuma fotografia dela,
não existe nenhum relato a respeito dela, mas fuçando, descobri que ela era brasileira, casada com um ítalo-austríaco, que era o meu bisavô, que veio do Império Austro-Húngaro, mas de uma cidade italiana, tomada pelo Império Austro-Húngaro na época, e ela era de origem africana, brasileira de origem africana. Tanto que ela tem uma filha chamada Teresa, que era irmã da minha avó, que era bem escura. E essa minha tia, a avó Teresa, se casou com um negro, entende? Então, eu tenho uma grande quantidade de primos de primeiro, segundo e terceiro grau que são de pele muito escura, né? Então, quer dizer, é falsa essa minha aparência de pessoa tão branca. Quando eu falo isso para minha família não gosta muito, não. Então, Tanto é que esqueceram a foto da sua tia-avó, né? Não tem, eu sei que ela está enterrada aqui perto de casa, no cemitério da Vila Mariana, mas ela jamais foi visitada. O nome dela não se toca no nome dela. Embora minha mãe se chame Luísa, entende? E se diga que foi a avó Luísa, se você perguntar para meus parentes quem foi vó Luísa, ninguém sabe dizer. Bom, então, mas será que aí não paira um preconceito? Mas não é que paira, isso tudo é suportado por um preconceito. É a origem. Sumiram com a sua bisavó? Apagada, totalmente apagada. Você sabe que tem uma teoria sua, que aqui eu vou evocar, que é essa universalidade das religiões afro-brasileiras, que as religiões afro-brasileiras se tornaram universais e que abarcaram todas as etnias, inclusive nós, os brancos e as brancas, né? Quando você fala sobre essa... também, isso, todos, né? Universalizou todas as pessoas. E existe uma corrente da antropologia que diz que essa pertença étnica já não é mais uma pertença biológica, mas uma pertença subjetiva. Existem quem defenda isso. Agora, eu pergunto, se há uma universalidade, onde paira, professor, o limite desta universalidade com a tradição? É um termo sociológico da sociologia da religião, que significa que ela deixa, quando uma religião deixa de ser étnica, ou seja, quando ela deixa de responder unicamente às demandas subjetivas, né, de um grupo étnico específico, que no caso era o grupo, digamos, de origem afro-brasileira, os afrodescendentes, e passa também a atender às necessidades de gente de outras origens, de outras regiões, de outras origens culturais, e não tem mais barreira de cor, barreira geográfica, barreira de classe social. Essa religião se transforma numa religião universal. A Umbanda, quando nasce, já nasce como uma religião universal. Ela já nasce, entende? Sem esses cortes. O Candomblé preserva ainda esses cortes durante certo tempo, até que ele começa a ser importado por antigos umbandistas do Rio de Janeiro, de São Paulo, coisa e tal, e aí começa esse processo de transformação. Né? Então, a religião continua negra, as divindades são negras, as línguas faladas são negras, entende? As danças, os ritmos, tal. Mas a religião em si não pode mais ser chamada como uma religião étnica. Ela é uma religião universal, tanto quanto o catolicismo, as religiões evangélicas, o budismo, por exemplo. Quem pode dizer que o budismo é religião só de orientais, se há tanto budista pelo mundo inteiro? Né? Inclusive, uma interessante que, fazendo esse paralelo entre o budismo e as religiões afro-brasileiras, o budismo ele tem uma visão cult, né? Ela é o budismo ele aceita você agregar como algo cult, assim. As religiões afro-brasileiras, você, de certa maneira, transgride os limites da nossa sociedade racista. Você se aderir ao budismo é uma coisa, você aderir às religiões afro-brasileiras é você transgredir essa linha entre as questões étnico-raciais. Ou seja, nós mesmo que estamos nas religiões afro, sejamos negros e principalmente brancos que transgredimos, acabamos sendo mal vistos pela transgressão.
Isso é uma coisa que Mas acontece. é a questão de que essa religião, ela evoca, porque ela evoca o escravizado, quer dizer, entende? De onde ela vem? Ela vem de um povo que foi trazido para trabalhar como escravizado. Lá, quer dizer, o japonês que traz o budismo, ele vem já num outro estado, ele já vem aqui, entende? Para trazer um progresso moderno para o Brasil. Vão revolucionar a agricultura, eles vão. Você vê que os filhos dos primeiros imigrantes, eles têm uma afinidade muito grande com a universidade, são ótimos alunos, engenheiros, e assim por diante, coisa e tal. Né? Enquanto que o negro, por razões históricas, ele ficou amarrado às ocupações manuais, às ocupações domésticas, ele é mal remunerado. Bom, não vamos falar disso, que todo mundo já sabe, entende? Mas, quando você fala em orixá, umbanda, candomblé, de onde vem isso? Isso vem da África. Né? E, segundo o preconceito, tudo que vem da África não presta. Então, a religião não presta também. E tudo que vem do Japão é ótimo, embora tenhamos tido uma guerra mundial, né, bastante complicada com os japoneses, que durante a guerra foram muito perseguidos no Brasil. Né? Uma vez resolvida a guerra terminada, as coisas parecem que se resolveram. Mas também há muito preconceito contra os japoneses quando se trata de casamento. Né? Ainda a quantidade de casamentos mistos, né? ainda É pequena. é pequena. Né? Mas a gente sabe que os filhos dos japoneses, os netos, já não falam mais, por exemplo, a língua dos avós. Ou seja, eles já não são mais japoneses no Japão. Talvez não sejam muito brasileiros no Brasil. Mas a São maioria... entre lugares, né? Há um lugar, entende, para imigrantes, sabe? Mas são os imigrantes que vieram no século XIX, entende? Tanto no período do pós-Primeira Guerra, como especialmente depois da Segunda Guerra. Né? Agora, os escravizados que deram origem, né, cultural, que fizeram o parto cultural das religiões afro-brasileiras, né, eles continuam historicamente amarrados a essa ideia da escravidão, né? E isso realmente faz, na verdade, o preconceito contra o candomblé é o preconceito contra a religião. No começo, alguém lembrou aí, na roda de conversa, que capoeira era uma coisa proibida, era uma coisa de bandido, era uma coisa de negro, né? Era uma coisa, inclusive, capoeirista é um nome que se dava aos praticantes da capoeira que eram mal vistos, eram marginalizados e que eram pretos, né? Ou negros, como se chama hoje. Agora, você vê que tudo isso daí, muitas coisas mudam. Por exemplo, o samba foi muito desprezado. Você sabe disso melhor do que todo mundo, porque você estudou as mulheres negras dançando a macumba, né? Que era o nome da dança e da música, nos palcos de revista dos teatros do Rio de Janeiro, né? E elas eram consideradas o quê? Elas prostitutas. Nenhuma dama. Eram prostitutas. Não é? Então, mas depois isso mudou, na medida em que o grupo liderado por Noel Rosa acabou transformando o samba numa coisa de classe média branca. Né? A mesma coisa aconteceu com a capoeira. A capoeira, quando ela foi absorvida pela classe média, ela deixou de ser coisa ruim. Né? A mesma coisa. Então, há uma possibilidade. E isso vinha acontecendo com o candomblé. Né? O candomblé vinha sendo uma coisa muito valorizada pela música, pela poesia, pela literatura. Né? Mas, de repente, teve um revertério. E esse revertério veio religioso por causa
da questão evangélica. O ex do Câmbio Negro falou isso hoje, Sim, que as pessoas cantavam, né? Uhum. Nossa, que honra! O professor Reginaldo Plante ouviu nossa roda de conversa. Então, ele falou sobre isso. Mas eu, retomando esse seu profícuo diálogo, né? As pessoas, acho que quando pensam o candomblé, pensam a religião, elas acabam pensando num ambiente apartado, num ambiente religioso, como se ele fosse dissociado dos movimentos políticos, sociais, econômicos, e a gente vê que não. E que essa branquitude que entrou no candomblé na década principalmente de 60, de 70, e aí foi, sim, né, aumentando com o passar do tempo. Que aconteceu também com o samba, né? Exatamente, porque ao mesmo período. Essa branquitude, em alguma medida, ela foi, mesmo que alguns levantem como algo negativo, o outro como algo positivo, ela levou à evidência os candomblés. Ela trouxe à evidência para o plano político, social, econômico, os candomblés, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Não, o candomblé é uma coisa muito entranhada na cultura brasileira. É impossível você negar a presença do candomblé na cultura brasileira. A cultura brasileira não existe sem a presença africana, né? Tem uma presença banta muito importante, sobretudo na língua, né? Mas depois, mais adiante, você vai ter uma presença também das outras etnias que contribuíram, por exemplo, com como os Yorubás e outros grupos que contribuíram na formação do chamado candomblé Nagô. Né? Então, o que acontece, de fato, é que, nos anos 60, enquanto o mundo inteiro estava em rebeldia contra as origens tradicionais das culturas, das antigas culturas que vinham da Europa, iam para o Oriente buscar os gurus, a sabedoria indiana, coisa e tal, tal, tal. O Brasil estava muito distante dessa possibilidade de ficar indo para a Índia, mas nós tínhamos Salvador ali pertinho, e a gente foi para os terreiros buscar as nossas origens. E foi aí que, definitivamente, o terreiro entrou no conteúdo da música popular brasileira, do cinema. Não existiria cinema novo sem orixá. Basta ver os filmes de Glauber Rocha. Não existiria música popular brasileira sem candomblé. Não existiria. Tudo isso foi entrando porque muitos intelectuais buscavam, entende, alguma coisa que tivesse autenticidade, que tivesse uma coisa que fosse brasileira de fundação. Nossa, isso me lembra um discurso getulista. Isso lembra um pouco do discurso getulista do conceito de nação. Né? Isso foi um projeto, inicialmente, um projeto que contou com a Umbanda, né? Mas muito depois, Getúlio não chegou a ver a chegada do candomblé. Isso foi um processo, digamos, de desdobramento, né? De um projeto de nação que vinha antes, que era o projeto O Brasil como uma nação mestiça, né? Uma nação formada de 3 raças, né? Coisa que foi muito cantada, que era muito cantada, até cantada em música, para dizer, né? Cantada no sentido de discurso, mas, né? Nós tivemos, por exemplo, Clara Nunes, que cantava isso o tempo todo, né? Elis Regina, que cantava isso o tempo todo, e os compositores que falavam sobre isso. Então, mas eles falavam sobre uma realidade, entendeu? Porque, na verdade, o que nos faz tão diferentes dos nossos irmãos latino-americanos é que a herança deles, básica, a herança não cultural, não europeia, é a herança local indígena. Né? E a nossa, mais do que indígena, talvez seja a da África, embora haja uma contribuição absolutamente substantiva e importante e decisiva da cultura indígena. É engraçado que entre os 40 e tantos livros que eu escrevi, por exemplo, agora está sendo lançado lá em Praga, na República Tcheca, um livro meu que é sobre herança indígena, né?
ou seja, no momento em que estão botando fogo na Amazônia, É né, isso que eu ia falar. É um momento político tem, também. por exemplo, um livro que trata dos contos e lendas daquele povo, da floresta, né, da floresta que está sendo destruída pelo governo atual, né? Ou não pelo governo, mas sob a bandeira, A égide. a égide, né? Sob a égide do governo. Pela falta de interesse, diria até, né? Na melhor das hipóteses, pela falta de interesse, não é? Em preservar uma coisa que é decisiva não só para nós, mas para a humanidade, que é a árvore amazônica. E junto com a árvore vem o índio, vem a tribo, vem a cultura e o resto para os quais também Hoje eles lutam, os indígenas hoje lutam como verdadeiros guardiões das florestas, né? Isso né? tá, É que tanto é natural e agora é uma coisa militante. exatamente, eles lutam como militância mesmo, porque agora o projeto deles é recuperar esse espaço que está sendo assambarcado. E ameaçado o tempo todo, né? Exato. Ameaçado com leis de retomar as terras indígenas e de retomar os quilombos e tudo mais. Tudo aquilo que são as nossas raízes parece que Tá tem sendo... essa tem, de repente, não só no governo, mas em grande parte da sociedade, pelo menos 20% da sociedade, vai, vai ter que se enfrentar com essa vontade de destruir nossa raiz. Isso é compreensível até sociologicamente. Por que minha família, do jeito que minha família quis esquecer a avó Luísa, o Brasil, né, quer esquecer a África, quer esquecer as tribos indígenas, entende? É uma questão, digamos, de pensar que o prestígio tem por aí, quando, na verdade, Assim como a Europa... os grandes se fizeram pela sua produção, pela sua arte, pela sua assim como a Europa baniu a escravidão que eles praticaram lá. Eles extinguiram essa memória. Então, a gente, quando pensa em regime escravocrata, a gente pensa em América Latina, América Central e América do Norte. Então, e aí a gente entra numa coisa muito complicada, que é, ao rever as origens, querer também rever a história. E, ao rever a história, querer apagar o que se fez e o que se fazia. Quer dizer, quando você começa a quebrar a estátua, entende? Você pode se meter num caminho meio duro, né? Que vai levar a um resultado. Não estranho nada se alguém um dia botar meus livros no fogo, entendeu? Pegar a mitologia dos orixás, está em cima da sua mesa, né? Em cima da minha também. Está em cima também. Acho todo Mas a mundo. gente precisa... por isso... Porque foi um livro escrito por um jovem branco, naquela época eu era jovem, né? Por um branco. Então, mas, olha, por isso que a Corte dos Orixás, esse espaço que você inaugura, falando como pesquisador, falando como uma pessoa que trabalhou e que a gente vai manter esse espaço na Corte dos Orixás, conversando com a ciência, porque eu acho que o diálogo é fundamental nessas estruturas para que a gente não passe a queimar estátuas e livros, mas para que a gente passe a dialogar com as diferentes instâncias da sociedade, né? E hoje muita gente do santo está aqui te ouvindo, muita gente que não é do santo está te ouvindo, e são momentos que a gente encontra para fazer reflexões. Em alguma medida, os centros acadêmicos, os quais você percorre com maestria, eles estão repletos de pessoas fazendo reflexões sobre a sociedade. Mas no senso comum, nem sempre as pessoas refletem sobre a sociedade. E eu quis trazer para esse público do senso comum alguém que pense a religião afro-brasileira, que pense a sociedade, que vai... Eles vão fazer, também tô lá. Vamos dar uma palavrinha, assim, que só uma palavrinha, só de lembrar, de homenagear aqui aquele homenzinho lá, que eu estou vendo o retratinho dele lá na parede. Lindo, é meu assim. Né? Vocês estão vendo lá no fundo, na parede do terreiro, do lado direito da tela da Mãe Maria. Então, aquele lá é o pai dela, pai da família dela, e o pai dessas histórias todas, né? Que ela coloca em movimento. Né? Porque essa mulher aí é uma mulher que bota tudo em movimento. Com ela não tem esse negócio. Xangô. Mas eu quero falar... Em várias frentes, na religião, na universidade, na internet, e onde dela vai abrindo.
Mas eu sei que atrás tem uma figura que nos deixou muito cedo, mas que construiu uma grande obra, que teve pouco reconhecimento, porque ele conseguiu fazer uma faculdade que foi reconhecida pelo Ministério da Educação, entende? E que não pode ter continuidade, entende? Porque as condições culturais, né, da sociedade brasileira não permitiram, porque uma faculdade custa caro, é difícil manter uma faculdade particular. Olha, Né? E não houve colaboração, entende? intra-religiosa. A gente esperava que viesse, interreligiosa. Está lá o retratinho dele lá. Ele está ali, ele está ali propositalmente. Eu coloquei ele nas minhas costas. Ele me antecedeu. Foi um homem de profunda grandeza dentro das religiões afro-brasileiras, muito mal interpretado, porque ele sempre quis mais para nós. Ele nunca quis pouco, ele quis muito. E lutou muitos anos para isso. E eu fico muito feliz que você lembrou dele. Ele era mesmo, ele era uma pessoa excepcional. Infelizmente, nosso horário bate a porta. Eu quero dizer que esse Oguian, admirava muito esse Oguian que está na minha frente também. Mas também ele era do mesmo santo que eu, ou do mesmo então, por isso que eu estou falando, os dois se admiravam. Livro, Reginaldo Plano dos Candomblé de São Paulo, que é a segunda edição, entende? Em capa dura, super bonito, totalmente ilustrado, entende? Lançado pela Arqué, durante a pandemia, pela editora que eu chamo de o braço editorial deste grupo liderado, né, por essa mulher que é uma... Eu não chamo de guerreira porque está muito gasto, mas o que ela é? Ela é uma mulher que veio para brigar, né? Ela veio para brigar, não é à toa que ela tem um orixá que não deixa barato, né? Que é Xangô. Então, eu vim para trabalhar. Veio para trabalhar. Eu não quero mais tomar seu tempo, porque eu sei que nosso horário já foi. Mas eu quero dizer aqui publicamente, nós temos agora nos ouvindo 270 pessoas. Nesse momento, eu não sei se é entre Facebook e YouTube, porque são duas formas de transmissão. Quero deixar aqui publicamente, como eu sempre faço, meu agradecimento, minha profunda admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa, que se não fosse ele, minha tese de doutorado não teria tido o êxito que teve. Ele foi o grande companheiro do meu doutorado. Agradeço a ele por isso, foi meu grande companheiro. Foi, não, sim. Não teria se não tivesse mérito, não é? Mas foi. Mesmo como professor. Eu quero agradecer especialmente quem nos viu, quem nos acompanhou numa hora. Deixa eu ler alguma coisa. Tá bom? Agora, você bombou nos comentários, está um problema lê-los. Aqui do Distrito Federal, é um prazer ouvir o professor Reginaldo Prandi, Cleusa Correa. Agora eu vi, é Fábio Litieri. Muito ensinamento através deste bate-papo. De São Paulo, Thaís Quaresma. É um prazer passar a tarde curtindo tanta coisa boa e rica do nosso país. Parabéns pela iniciativa. Da Inglaterra, mais especificamente de Londres, Rogério Stefan. Saravá, somos todos irmãos. Saudações de Londres e da nossa casa sagrada aqui. Pai Rogério de Oxóssi do Terreiro, Pai Serafim Umbanda House. Somos filhos de terreiro de Pai Maneco de Curitiba. Assim, aqui existem muitos, centenas, eu não vou conseguir ler todos, mas eles estarão disponíveis por algum período na internet. Logo, como sempre, você arrasando no Brasil e fora do Brasil, professor. Muito obrigada pela sua participação e pela compreensão dos 30 minutos, porque você merecia 2 horas. Muito obrigado, viu, a todos vocês. Sei que vão até o fim, porque no fim tem um show maravilhoso. Tá? De 1 hora e meia.